É isso. Então vamos lá. Começar. O tema. Vamos começar pelo Gênesis, então. Já que Gênesis é um negócio que interessa bastante a minha pessoa e que gera bastante dúvida. É essa parte interessante. Né? Então, vamos lá, no começo. No princípio, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 mesmo. É um tudo. Então, tá, é do começo mesmo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui já nos dá um indicativo relevante a respeito de Deus e do mundo, né? Então Deus, ele cria céus e terra. E terra. A Terra, que ele fala, é a Terra, Não é tudo. Tudo, universo. mas antes... Aqui é a linguagem metafórica. Gênesis não tem que ser levado a sério no sentido histórico, como se fosse exatamente o que está sendo escrito. Então antes ele estava onde? Tipo, lugar. Deus não está em lugar nenhum. Aí que tá. Deus não tem corpo. Ele vai ter corpo quando ele se encarna em Jesus Cristo, que é o nascimento dele. Aqui ele tem corpo. Mas Deus originalmente não tinha corpo, porque não era necessário. O corpo é uma limitação. Deus não tem corpo porque não está em nenhum lugar. Porque se Deus... Vamos lá. Deus é o quê? É o que a gente vai chamar de absoluto. Por que absoluto? Porque ele é pleno em tudo. Ou seja, não tem nenhum defeito nele. Ele é absoluto porque ele é a plena verdade. Perfeito, absoluto. Aqui, inclusive a palavra perfeição, mas existem duas categorias de perfeição. A perfeição relativa e a perfeição absoluta. Entendeu? Então, perfeição relativa é quando uma coisa é perfeita em si. Ou seja, em suas disposições. E a perfeição absoluta é quando a coisa é plenamente perfeita. Então não existe nenhuma limitação nela. Então Deus, ele voa, digamos assim. Deus não tem corpo, mas se fosse para fazer um comparativo humano, ele voa, ele nada, ele anda, ele corre na velocidade da luz, ele corre acima da velocidade da luz, ele corre tão lento quanto uma lesma. Porque Deus não possui limitação. Então qualquer coisa que você pensar, mas isso aqui ele pode? Sim, ele pode. Mas isso ele pode? Sim. Se puder ser feito, pode. O que Deus não pode? No sentido... Mas não é que não pode. Não sei que seria... É irracional isso. É o quê? Contradizer uma lei que ele estabeleceu. Entendeu? Não. Digamos assim. A verdade é verdade. Deus não pode fazer que a verdade seja mentira. Não tem como. Até porque se por uma situação arbitrária Deus falasse, agora, deixa eu ver, agora o passado é futuro. Sabe o que ia acontecer? A partir do momento que ele fala, isso se torna realidade. Então ele não consegue mentir. Então, Para Deus outro. Então, se ele falar, você é homem, aí de repente você virou homem. Não que nem eles tentam fazer hoje em dia, que é por vontade própria. Sim. Não, que Deus ia mudar toda a realidade, você seria homem desde sempre. Você teria nascido homem. Entendeu? Porque se Deus fala, é verdade. E, inclusive, Então, esse é o fundamento. falar acontece meio que pra não ser mentira. É mais ou menos isso. Você já assistiu o filme Todo-Poderoso? Não. Não? Então, tem uma cena no filme Todo-Poderoso que é o Jim Carrey ele se encontra com Deus. E aí ele fala, você é Deus, então você vai ter que descobrir quantos dedos ele tem aqui. Eu tô mostrando. Aí ele começa, aí é 2, 3, 4, tem uma hora que ele coloca 10, só que aí ele fecha para 2. Aí Deus fala 10, aí ele, e aí ele faz assim e a mão dele tem 10 dedos. É bem estranho essa cena. Entendeu? Porque a partir do momento que Deus fala, é verdade. Entende? É por quê? Porque Deus cria ao falar. Ele cria. É engraçado. Fazer o quê? É um filme de comédia, né? Então, é suposto que ele seja engraçado. Então, se Deus fala pedra, surge pedra. Se Deus fala água, surge água. Então, por isso que vai falar aqui, ó. Vamos lá. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Antes era escuro?
Antes não tinha dicotomia, luz e entre claridez e escuridão. Não existia essa distinção. Então era o quê? Não era nada. É justamente Como assim isso. não era nada? Aí que tá. Por isso que eu falei, quando a gente lê Deus criou os céus e a terra, aqui tá falando uma realidade muito forte a respeito de Deus. Primeiro, Deus e a criação são coisas distintas. Então Deus criou o céu e a terra, ele criou um lugar. É isso? Ele Calma. criou... Vamos lá. Deus e a criação são coisas distintas. Tá certo? Então, Deus é uma coisa, é um ser, e a criação, ou seja, o universo é outra coisa. O universo é o quê? Espaço, tempo e matéria. É basicamente isso. Né? E aí, o espaço, tempo, matéria e energia, vamos colocar. Hoje em dia os físicos adoram o conceito de energia, né? Tudo tem energia envolvida. E como eu não sei física, eu vou admitir que é verdade. Né? Então, vamos dizer, no ato criativo, quando Deus fala, faça-se, surgiu espaço, tempo, matéria e energia. E planeta? Alguns vão falar que matéria enfim, não vou entrar em conceitos físicos aqui, estou falando de filosofia. Filosofia/teologia. Os planetas vêm em conjunto, né? Então, quando o Big Bang, quando ele foi anunciado, ele foi uma vitória para a comunidade religiosa, porque significava que o universo tinha aparecido todo em um único momento. Então, faça-se. O Big Bang é isso, eles chamam de partícula originária e pum, surge tudo. Ela entra em expansão, uma expansão assim, de velocidade quase infinita. Mas a ciência fala, por exemplo, foi o Big Bang que criou o mundo, tipo isso. Mas assim, aí entra naquilo lá, e quem fez o Big Bang? Mas Big Bang era o quê? Era um planetinha? Eles chamam de partícula primordial. Era a coisa mais minúscula que podia ser, não sei. Tipo menor que a gente? Tipo menor que uma célula sua. Nossa. Então, tipo, aquele negocinho tava onde? No espaço, solto? Aí a gente entra em cosmologia. Que explicação você quer? Você quer explicação cristã? Você quer explicação pagã, shintoísta, taoísta? Aí, explicação. a científica não tem como saber. Eles não têm como saber. Então eles não sabem. Eles falam, a suposição deles, cientificamente falando, é que havia uma partícula extremamente densa, extremamente calórica, extremamente comprimida e em acho que é Planck que eles chamam, um pequeno, minúsculo espaço de tempo, surgiu tudo. Maior do que... Surgiu tudo. Inclusive, a premissa que eles têm para afirmar essa expansão, vamos dizer assim, é justamente a característica do... Eu não consigo abrir aqui para ver o tempo. Tá, aqui. 3:27. A premissa que eles têm é de que, observando os corpos celestes, aparentemente está tudo se distanciando. Então, se está se distanciando, veio de um único ponto, né? Porque está distanciando, só fazer um movimento contrário, veio tudo de um único ponto e esse ponto se expandiu infinitamente do nada, assim, num tempo muito curto. Isso é o que eu sei, tá? Eu não estudo ciência, eu não estudo... eu falei cosmologia, mas na verdade é cosmogonia. Eu não estudo... Bem banco, para de me zoar, tá prendendo no tapete. Eu não estudo o ramo científico, física, essas coisas. Eu não sei, então, o que a ciência fala. Precisamente o que eu sei, senso comum é isso. Entendeu? Então, existe uma partícula primordial, ela se expandiu, e aí o universo. E é porque é. E é desse jeito e é porque é mesmo. Isso é um meme bem antigo, acho que você não conhece. E beleza, mas aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus cria céus e terra. Céus e terra são uma coisa distinta de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem algumas religiões, algumas filosofias, que vão partir do pressuposto de que tudo é Deus. Mas, você falou uma passarinho vez é Deus. Que isso aqui é Deus, e o banco é Deus, o celular é Deus, e a Bíblia é Deus. Mas é Deus por participação. Significa que ele é uma coisa diferente, mas ele participa de Deus.
Aí é um conceito bem mais maduro que, nem vale a pena entrar agora. Você não vai entender. Assim, se quiser, eu tento explicar para você, mas vai ser 40 minutos jogado fora. Tá bom. Bom, então vamos lá. Deus e terra são coisas distintas. Tá bom? Deus e terra, quando eu digo terra, é o universo. Deus e criação. Né? Tudo que existe, que é visível, que você pode tocar, você pode ser tocado, enfim, tudo isso é criação e tudo isso é distinto de Deus, é outra coisa. E quando diz cria, a palavra cria, ela tem um significado muito forte, que é o quê? Tira do nada. Mas como assim tira do nada? Não tem como tirar o universo do nada. É por isso que ele é Deus. Senão ele seria criatura. Tá, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar. Tá, Desde que eu comecei a catequese. Pergunta que não quer calar. Há 1 ano atrás? Há muito tempo. Você fala, por exemplo, tem a causa, encausada e blá 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 blá. Tá. E isso é Deus. Tá. Se resume em Deus. Mas pode ser Deus da mesma forma que pode ser, tipo, por exemplo, a gente tira o Deus e coloca um monstrinho no lugar. Tipo. Que diferença faz? Tipo. Quem Não, eu que tô perguntando pra você. Que diferença faz? Não sei. Se for um monstrinho, esse monstrinho é Deus. É Deus, e ele é absoluto. Então ele não pode ser um monstrinho, porque o monstrinho é limitado a ser monstro. Mas quem falou tudo isso? Quem? Não precisa falar. Calma, a gente vai chegar lá. É um processo de você conseguir compreender. Não que existe, não que compreender que existe um ser. Exato. Que criou tudo, não que é Deus. É que o Deus, a gente fala Deus, você para pra pensar que ser humaninho. Quem é nosso pai? Jesus Cristo. O fato de chamar ele de pai é um outro campo que aí já entra em... Mas e se Jesus Cristo foi apenas um homem que estava fingindo uma história toda? Cara, se ele estava fingindo muito bem, ao ponto de morrer na cruz por isso e não voltar atrás. Se ele era um louco. Se ele era um louco, mais louco era quem seguia ele. Porque também morreu. Morreu defendendo que ele não era um louco, não, que ele era Deus. E como esses discípulos sabiam que tudo isso era verdade? Eles passaram por alguma coisa? Tem que ler a Bíblia, né, filha? Os evangelhos é isso. É justamente pelo que eles passaram. Que é o quê? A vida de Jesus Cristo, pública, pelo menos. Tem um pouco ali da infância no Evangelho de Lucas, mas a maior parte do tempo é o que Jesus pregou, falou, curou. Enfim. Tá, mas, por exemplo, você, Vinícius. Eu, Vinícius. Suco. Você, por exemplo... Suco? Por quê? Ah, tá, tamarindo. Tá, peguei. Por exemplo... Cara, tem um primo meu, o apelido dele era Suco Qual é o nome? Escoteiro. Era Suco por causa do tamarindo. O apelido dele era Suco. É engraçado você falar isso. Então, o nome dele. Por exemplo, você, Vinícius. Eu. Você não tem prova de que tudo isso é verdade. Então, vamos supor que há 100 anos, a gente tem 2023... O que é prova? Deixa eu terminar de falar. Tá, termina. A gente tem, por exemplo, 2020... Por exemplo, não. A gente tem 2023 anos depois de Cristo. E vamos supor que dos 300 anos atrás, um grupo de pessoas criou uma historinha, que é essa história toda aí, da Bíblia e etc., criou uma historinha que espalhou pra todo mundo até hoje acha que é verdade. E até hoje fazem coisas achando que é verdade. Olha, é um ponto a se entrar em discussão. Mas aí eu te pergunto, e todos os milagres eucarísticos? Quando o pão virou carne. Quando que isso aconteceu? Em algumas situações. Se você quiser, teve situação até que a NASA estudou o negócio para verificar. Virou de fato. E eles sempre atestam. Você pode pesquisar. Eu não vou poder te provar aqui. A menos que eu pare e pegue no Google e te mostre os dados e tudo mais. Eu recomendo que você mesma vá atrás das informações. Milagres eucarísticos. E sempre que eles vão fazer a verificação da carne, do conteúdo orgânico que foi transformado... Mas viu tava na mão do padre. Sim, e começa a sangrar e de repente vira um pedaço de carne. Começa a cair casquinhas, assim. Tem várias situações, mas o mais comum é esse. Começa a cair as casquinhas. O mais recente aconteceu? O mais recente, se eu não me engano, foi em 2015.
2015? No Chile, aqui perto. Na América do Sul. Se eu não me engano, foi isso. Só que tem números ao longo da história. Inúmeros relatos. Outra, essa carne, ela não apodrece. Então eles deixam lá guardado, não fazem nenhum tratamento com ela e ela não apodrece. E nem comem? Tipo, não, eu sei que vocês não vão comer, esquece, mas... A gente come em toda missa. Aquilo é de fato a carne de Cristo. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas eles podem fazer, por exemplo, Que a aparência não dá a entender, mas de fato. Mas a gente pode fazer, por exemplo, um DNA, tipo, e ver que é de um homem. Era isso que eu ia falar. Na verdade, não dá um homem, porque a parte biológica, Jesus Cristo só tinha de Nossa Senhora. Então, os cromossomos eram todos femininos. Só que ele era homem. Como assim? Ele então não dá tinha quando não, ele tinha biologicamente não. Quer dizer, o pai biológico dele é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem corpo. Jesus tem porque encarnou, mas antes de encarnar também não tinha. Enfim, e sempre que fazem a verificação da carne é uma parte do coração. Como? Do coração, é uma parte do coração. Sempre é uma parte do músculo do coração. E se foi tudo planejado? Cara, se foi tudo planejado, irmão... Tinha um pedaço de carne assim na manga da blusa do padre. Não dá. Trocou. Tinha um dos casos, o padre ele não acreditava, estava em dúvida. Ele pediu uma comprovação e aconteceu na frente dele. Aconteceu na hora que ele levantou. Então, na hora que ele levantou, sabe a hora da consagração, que o padre levanta? Começou a descascar. Aquilo, é um relato. Então alguém queria provar isso pra ele. Sim, Deus. Ele realizou um milagre na frente dele. Alguém... Filha, como é que um pedaço de pão, que até então era um pedaço de pão, vira um pedaço de carne? Como alguém faria um milagre dele? A verdade é que se algum ser humano comum, realizasse, seria tão ou mais milagre do que Deus fazer. Porque Deus fazia tudo bem. Agora, um ser humano fazer um negócio desse, não vou falar palavrão, mas caramba! É quase tão impossível. Na verdade, eu acho que é mais, aliás, porque Deus ele muda tudo conforme a vontade dele. Quando ele falar agora é carne, e pronto, acabou. Agora um homem conseguir disfarçar... Você já pegou uma hóstia na mão? Não tem como, cara. Como é que você vai pegar aquilo e não vai perceber que é um pedaço de carne? Até porque o pedaço de carne ia ser mole. Não ia ser durinho que nem a hóstia é. Eu não sei. É um milagre? É um milagre. Se fosse tudo em revelação, não teria os milagres. É aí que entra. Primeiro ponto, o mais simples. E aí não é só esse milagre, não. É milagre de curas inacreditáveis. Milagres, por exemplo, o ciência infusa. O santo sabe a resposta de uma pergunta sem nunca ter pensado no assunto, por exemplo. Entende? Que é o quê? Aquilo foi um dom dado por Deus. Um dom concedido. Também de ciência infusa. O São Padre Pio sabia todos os pecados dos seus penitentes. Então a pessoa ia confessar com São Padre Pio, ele já sabia o que o cara tinha feito. Entende? E existem inúmeros relatos. São Padre Pio tem filmado ele, tem gravações dele. Entendeu? Existem inúmeros relatos. Existe o relato também do São Padre Pio viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Iam bombardear a cidade onde ele estava e viram um frei voando no meio do ar. Parado. E os aviões não conseguiam ir na direção dele. Eles eram desviados. Agora eu vou te explicar isso. Como? Eu não sei. O nome disso é milagre. Acontece. Mas São Padre Pio não é Deus? Ele não é Deus, mas ele recebe uma coisa chamada graça. Aí a gente entra em outro ponto. A graça é como Deus se comunica com o homem, por meio da graça. Por meio da graça. O que é a graça? É Deus dando um pouco de si para o homem. É basicamente isso. Então, São Padre Pio não é Deus, mas Deus se comunica a São Padre Pio. O que é se comunicar? É transmitir o meu ser. É isso que você faz quando você comunica para alguém. Você transmite o que você é. E o que você é, em conjunto, é o que você sabe. Entende? Concorda? Sim.
Então, o que eu sei faz parte do meu ser. Então, quando eu te comunico, eu te dou um pouco do meu ser. Mesmo que eu não perca. Na verdade, eu multiplico o meu ser com você. E aí eu sou um pouco em você. Do mesmo jeito que quando você se comunica com alguém, você é um pouco nela. Essa comunicação com Deus, ela é muito mais real. Então, Deus se comunica e ele é um ser absoluto. Então, as capacidades dele são infinitas e ilimitadas. Então, Deus é totalmente capaz de realizar uma loucura dessa. Totalmente. Certo? Mas para eu acreditar em tudo isso, eu preciso de... Eu não preciso de palavras. Eu preciso de prova, de... Um livro não vai fazer eu acreditar que tudo isso é verdade. Um livro. O livro é a Bíblia, você tá falando? É. Mas ninguém pediu pra você acreditar na Bíblia. Então a Bíblia pode ser mentira. Não. Então... Eu tô falando que eu tô falando. Tô falando, ninguém pediu, é aqui na catequese, tá? Que a igreja, ela pede que você acredite na Bíblia. Mas eu, Vinícius, não pedi pra você acreditar na Bíblia, por enquanto. Eu tô usando a Bíblia aqui, por quê? Porque o texto vai representar uma coisa a respeito de Deus. Quando diz Deus criou os céus e a terra estava em forma, significa que foi assim? Ninguém sabe. Não tem como saber. Então por que as pessoas acreditam se nada é certeza nessa história? Tem coisa que é certeza, por exemplo, ser de Deus. Aí a gente entra naquele negócio das 5 provas de Deus. É porque o ocidental, né? Ou qual é a palavra correta? O possível precisa do necessário. Tem outro, o contingente precisa do necessário. Mas tá bom, mas isso não faz sentido, tipo... Vamos lá. Fala. Tipo... Quem tem medo de dúvida, fia, não tem capacidade de ter fé. Como? Quem tem medo de dúvida não tem capacidade de ter fé. Como medo de dúvida? Se eu tivesse medo das perguntas que você tem, eu não teria fé. Entende? Porque... E quem tem as perguntas não tem fé? Quê? E quem tem essas perguntas não tem fé? Não, quem tem as perguntas pode ter fé também, mas também pode não ter. Aí isso não vai mudar nada. Mas eu tô falando se eu tivesse medo dessas perguntas, é porque eu não tenho certeza a respeito do Deus que me salvou. Alguma coisa eu tenho. Disso eu posso garantir que eu tenho certeza dele. É por isso, inclusive, que eu contradigo minha esposa tantas vezes, inclusive para vir aqui. Você não acha injusto? Por exemplo, existe um monte de serzinhos, seres humanos, e animais, e árvores, e um mundo todo pequeno. E aí, uma pessoa ser maior do que todo mundo e meio que... Por quê? Tipo, por que... Não, só me responde por que é injusto. Porque... Por que tem que ser ele? Você está se perguntando por que você não é Deus? Você sabe que essa é a questão, né, de Adão e Eva. Eu sei. Quer ver aqui? Eu sei, A serpente, vai falar o quê? Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então veja bem, essa é a tentação original, ser como Deus. Quando a gente fica, mas pô, é muito injusto Deus ser Deus e eu ser homem. É o que você quer tomar o lugar dele. Não quero tomar o lugar dele. Eu só não entendo por que... Vamos lá. O que significa a palavra justiça? Não sei. Não, mas me fala uma concepção, o que você entende? Justa, tipo, duas coisas iguais, tipo... Não, isso não é justiça, isso pode ser no máximo democracia. Igualitarismo. Justiça é você tratar a coisa segundo o que ela é. Entendeu? Então, você não vai pedir para o pianista saber ser piloto igual ao piloto de Stock Car. Saber dirigir. Não vai pedir para o pianista. Isso não é uma habilidade que se exige do pianista, é? Não. Você não vai pedir pro ventríloco um quadro. Não, o ventríloco tem o bonequinho dele, faz o bonequinho falar lá. Também você não vai pedir pro pintor fazer o bonequinho falar, sem parecer que é ele que está falando. Porque o pintor tem a sua qualidade. E o ventríloco tem a sua qualidade. Você não vai pedir para a pedra sair voando. Porque a pedra é pedra, mas você também não vai pedir para o pássaro cair. Porque o pássaro é pássaro. Então você vai tratar com justiça uma coisa quando você entender o que ela é. E quando você tratar ela conforme o que ela é.
Por exemplo, muitos pais criticam os filhos porque os filhos pequenos, por exemplo, a criança tá ali, aí ele fala, guarda-roupa. A criança pega a peça e joga de qualquer jeito na gaveta. Não é assim que faz! E briga, e bate na criança às vezes. Só que, mano, é um bebê, ele não tem capacidade de dobrar a camiseta. Ele não tem nem consciência de que isso tem que ser feito. Entendeu? Um bebê é uma criança pequena, né? Então, tá cobrando da criança o que não é justo, porque não tá tratando ela como que ela é. Tá tratando ela como adulto. Ou como uma criança mais madura, né? Uhum. Por exemplo, quando um jovem faz uma cagada, o adulto tende a amenizar mais do que quando um adulto faz uma cagada. Porque é da natureza do jovem, do adolescente, fazer merda. Nem todos. Você fala isso porque você faz muita. Só não quer admitir. Beleza, só uma brincadeirinha. Você não vai pedir pro quadro sair daqui falando. Porque o quadro não fala. Nem sai daqui. O quadro fica parado sem fazer som. Entendeu? Então a justiça é você tratar as coisas como que elas são. Você é ser humano. Significa que a sua única qualidade é ser humano. Se você não gosta de ser humano, me desculpa, mas eu tô te tratando com justiça, você é um. Agora, Deus é Deus. A justiça com Deus é tratar ele como Deus. Aí você fala, injusto. Injusto não é. Pode ser desagradável, mas injusto não é. Injusto não é. Pode ser desagradável. E aí, se você acha, tá bom, pra mim não é. Por que ele quis criar tudo? Ótima pergunta. Tem uma resposta final para essa pergunta, mas se eu te der ela agora, você não vai entender. Então eu vou te dar a resposta mais simples. E depois, ao longo dessa catequese, eu vou te dar a resposta final. Tá bom? Lá no final, é uma das últimas coisas que eu vou falar pra você, tá? Todas as perguntas você fala isso, mais pra frente. Não. É que essa mesmo é a última resposta, porque Deus criou tudo. Tá bom? Então toda catequese só serve com o único, exclusivo objetivo de responder essa pergunta. Porque eu existo. Eu, no caso, é você que está se perguntando. Você tem que se perguntar todo dia, por que eu existo? Por que eu existo? Essa é a última resposta que eu vou te dar. Mas a primeira resposta é... A resposta que eu posso te dar agora, que você vai entender agora. Deus, ele te fez porque queria te amar. É basicamente isso, única e exclusivamente por isso. Deus, ele era pleno em amor e ele queria compartilhar esse amor com alguém. Então ele criou toda a criação para poder amar o homem. Então por que a gente é assim? Assim como? Assim? Pecador, sei lá. A gente quer ser como Deus. Tá aqui a resposta, não precisa nem ir longe. Então, se ele queria amar a gente, por que ele não criou pessoas certas? Em vez de ser mas ele criou. Esse mundo ruim. O problema é que a gente escolheu querer ser como Deus. Mas a gente não podia ter escolhido, ele podia ter criado a gente de uma forma... A gente podia não ter escolhido, né? Mas o robôzinho não tem capacidade de amar. Então Deus ia amar a gente não ia amar de volta. Ele podia criar a gente de uma forma que a gente amasse. Então, mas para existir amor, vamos lá, o que é amor? Amor é um ato de vontade em sentido de um objeto desejado. Então você, porque quis, escolheu, caminha em direção daquilo que você deseja. Você já falou isso? Eu já te dei catequese. Então, porque você quis, você escolheu, você caminha em direção de um objeto desejado. Para você amar Deus, você tem que ter a capacidade de decisão. Então, para você poder decidir por Deus, você tem que poder decidir não Deus. E aí acontece todo o mal, pedofilia, assassinato, então, homicídio, estupro, aborto. Em alguns momentos do dia, sim. Eu escolhi não Deus, por exemplo, quando eu falei, tô com preguiça, não vou levantar da cama. Eu não pensei em Deus em nenhum momento, só pensei na minha vontade. Mas, esqueci de perguntar. Por exemplo, a gente... Eu esqueci o que eu ia perguntar. A gente não, Eu esqueci o que era. Continua. Continuar o quê? Tá bom, então vou continuar aqui. Deixa eu ver que horas são. Eu não posso me alongar muito, senão minha esposa vai me matar. Você consegue ver como as coisas se encaixam?
Tudo vai se encaixando quando você começa a entender as respostas para essas perguntas. Sabe qual é o problema? É que vem um idiota, com todas as palavras, aí você que está ouvindo, você é idiota se você pensa isso. E fala, olha na Bíblia, tá tudo lá. Não, não tá. Se tivesse tudo na Bíblia, não teria por que ter doutrina. Simples. O que tá fazendo? Doutrina é isso aqui que eu tô te passando. É o quê? Um monte de gente pensou essas respostas para essas perguntas, escreveu, documentou, e a igreja ratificou, falou, isso aqui é verdade. Entendeu? E tem coisa que a igreja nem precisa ratificar, é só usar o bom senso. Por isso que o nome do meu canal vem em conjunto, é Vinícius Tamarim, BSC, que é de bom senso católico, né? Então eu tenho um projeto que é de desenvolver esse bom senso nas pessoas, de que, não precisa de Bíblia, não precisa de catecismo, não precisa de nada, só precisa de inteligência para você ser católico. Inteligência. Então, Deus cria céus e terra. Criação. Deus cria a criação, é basicamente isso. A criação é uma coisa, Deus é outra, divindade. Escrevi dividande. Divindade, né? E o criar é esse ato de tirar do nada. Então, tinha Deus e mais nada. Aí Deus falou, mundo, um monte de coisa, pedra para todo lado, tinha água, tinha luz, tinha buraco negro, estrelas, bagulho muito doido. E aí tudo surgiu, do nada. Do nada, não tinha nada e pum, surgiu tudo. Como? Não sei, Deus cria, eu não. O máximo que eu consigo fazer é produzir ou gerar. Que é o quê? A diferença entre criar e gerar. Nós, ou produzir, no caso. Nós produzimos ferramentas, por exemplo. O martelo não foi criado. Ele foi criado por Deus. Lá no ato primordial. O primeiro ato, o ato da criação. Tchum. E ali estava a possibilidade do martelo. O homem, descobrindo os materiais, ele conseguiu produzir o martelo que Deus já tinha criado há muitos milhões, bilhões de anos atrás. Ele produziu. Por quê? Porque para ele fazer, ele teve que pegar materiais já existentes. Para ele produzir, ele teve que pegar coisas que já existiam. Então tudo existe? Sim. Sim. Porque Sim, mais ou menos. Pode fazer infinitas coisas com outras coisas. Tudo que pode ser existir, existe. Tudo existe, tudo. Unicórnio existe? A gente pode criar um. Pode? Eu acho que sim, né? Um cavalo com chifre? O Pégaso, um cavalo com asa, existe. E não só o cavalo com asa. O cavalo com asa que tem a capacidade de voar. Não tem como existir um negócio desse. Quer dizer, possibilidade. Existe enquanto possibilidade. Sim. É possível, mas dizer que existe não tem como. A menos que seja uma coisa mágica. Mas aí a gente teria que assumir que a mágica existe também. Como assim a mágica? Tipo, não existe mágica. Exato. A mágica é, tipo, Exato. Deus é mágico. Deus é um mágico. Deus é um mágico. Não, porque a mágica, ela parte do princípio de uma criatura controlando as leis divinas. E Deus? Deus não é criatura. Deus é Deus. Por isso que eu falei, E Deus e a criação são coisas distintas. Mas Deus e criatura pode ser... Quem disse que é Deus? Pode tirar Deus, como eu falei, pode tirar Deus, colocar uma... É que você pode tirar Deus e colocar uma batata, colocar uma moeda, continua sendo Deus. E por consequência, não é mais uma batata e uma moeda. Quem escolheu que o nome daquela coisa vai ser Deus? Deus é só uma palavra. O que significa essa palavra? Absoluto. Perfeito. Então... Ilimitado. Então quem falou que Deus é... Tipo... A gente pode questionar que Deus ele é. Não é, exatamente. Ele não tem aparência. Ele não tem corpo. Pra você ter aparência, precisa de corpo. Mas ele não é maior que tudo, então ele é o maior corpo. Porque ele não é um corpo. Sabe por quê? Porque se Deus fosse corpo, ele estaria em algum lugar. E se Deus estivesse em algum lugar, esse lugar é maior que Deus. E, portanto, Deus não é absoluto. Porque Deus é o maior. Então... Entendeu? Ele não tá em um lugar porque ele é o maior. Então, tipo, ele tá parado, assim. Não tá parado porque ele não tem corpo. Ele não tem presença física. Pra você estar parado, você precisa ter presença física. Por exemplo, justiça. Onde está a justiça? É uma coisa. A gente chama de conceito. Né? É um conceito. Mas ela não está presente em lugar nenhum.
Não é físico, não tem corpo, mas existe. Deus é tipo justiça, só que em relação a tudo, ele é pleno, ele é absoluto. Ele não tem uma qualidade limitante. A justiça se refere unicamente à justiça. Justiça não é amor. Amor é outra qualidade que também é outra coisa, outro que não tem corpo. E de onde veio o Deus? Não veio de lugar nenhum. Porque Deus é o princípio. Ele sempre existiu. Mas como que onde ele começou a existir? Sempre. Não tem onde, então, é sempre, ele, eterno. Do nada decidiu compartilhar esse amor dele. Porque ele quis. Depois de tanto tempo, tipo... Que tanto tempo? Não tinha tempo. Tempo é uma criação também. Mas o que eu falei que é o universo? Mas tempo, sempre, espaço, matéria e energia. E sempre. Sempre o quê? Tem a ver com tempo. Sempre, não. ou sempre. Aí é uma limitação linguística. A gente não consegue falar de Deus com compreensão ou com uma linguagem, uma comunicação divina, porque a gente é criatura. Como você sabe que não tem tempo? Porque se tivesse tempo, o tempo seria anterior a Deus, e portanto o tempo seria Deus. Como assim? Como assim? Se Deus estivesse dentro, no tempo, no é em, dentro, o. Entendeu? Então se Deus estivesse no tempo, é como se o tempo fosse um pote e a gente colocasse Deus dentro dele. Deus é menor que o tempo. Só que se Deus é menor que o tempo, isso que a gente acha que é Deus, não é Deus. Então se Deus é... O Deus é absoluto. Você não tem que entender ele como outra coisa, absoluto. Então por que eu faço catequese se eu não posso entender nada? Não é que você não pode entender nada. Você pode entender algumas coisas. Você não pode entender tudo. É diferente. Entender nada e então, não entender tudo é diferente. Então ninguém entende tudo. Exato, só Deus. Ninguém entende tudo? Então por que a gente sabe uma coisa que a gente não tem? Me fala a pessoa mais inteligente do mundo. Eu? Não sei. Sei lá, digamos que seja você. Não, do mundo, da criação. Eu não sei. Digamos que, enfim, o cara mais inteligente, o cientista mais... Aí eu te pergunto, ele sabe como foi o dia que você nasceu? Não. Então ele não conhece tudo. Então ele não é mais inteligente, né? Ele é o mais inteligente do mundo, mas ele não é absoluto. Deus. Ele não é Deus. Deus é o mais inteligente, então. É que Deus não é inteligente. Deus é a capacidade de inteligência. Para existir inteligência precisa de Deus. Capacidade é possibilidade de inteligência. Bom, porque ele criou coisas ruins, tipo a raiva. Primeiro que a raiva nem sempre é ruim. Para pensar. O pai vê a sua filha sendo abusada. Não literalmente, mas sim. Abusada assim. Uma pessoa chegando nela e falando coisas que não deve. Ele fica irritado. Essa raiva é boa ou ruim? É boa, mas... Entendeu? A raiva não é necessariamente ruim. A raiva é raiva. E a tristeza? A tristeza... se sua mãe morreu. É bom ou ruim essa tristeza? Eu tô triste. É natural, né? Ficar triste. É. O estranho seria se você não ficasse. Então a tristeza, ela é boa no seu contexto. Mas aí você está fazendo o quê quando você fala mas por que a raiva e a tristeza são ruins? Porque você não está sendo justo com os sentimentos. Você não está tratando eles como o que eles são. A raiva tem que se adequar à minha vontade. Mas o nome já diz. Não diz, mas tipo, tristeza. A gente não escolhe quando tá triste. Ela vem. Então a gente pode estar triste. A gente não escolhe? Tem certeza absoluta? Tem. Por que algumas pessoas se entristecem com alguma coisa e outras não? Por exemplo, eu queria... Não, vamos lá. Por que uma pessoa mais velha não se entristece tanto com o término quanto uma pessoa menor, mais jovem? A gente não escolhe. A gente não escolhe. Existe uma coisa chamada amadurecimento. Isso permite que a gente consiga não escolher, tá? Concordo, a gente não escolhe, isso é a parte passiva do homem. Mas a gente consegue manutenciar, a gente consegue gerenciar esses sentimentos. Então a tristeza já não é mais tão triste, a felicidade também não é mais tão feliz. A tristeza já não é mais tão triste, a raiva já não é mais tão raivosa. Entendeu? E aí entra naquilo, o homem, ele é perfeito relativamente ao que significa ser um homem. Ele não é um perfeito absoluto, ele não é Deus. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, por que a gente é assim? E Deus não é assim? Porque é só semelhança, não é identidade. A gente não é idêntico a Deus. Nada. A gente tem, por exemplo, a inteligência.
A criatividade. Então, coisas como conceitos. Inteligência não é conceito, inteligência é uma realidade. Você falou que conceito é o que não pode, tocar, por exemplo. Não, Pode ser sim. Não pode se dizer então a gente sim. só tem conceitos igual a ele, porque, por exemplo, ele não tem aparência. Exato. Ele tomou a aparência humana. Pra você ver como é loucura. Deus não tem cara. E a gente é semelhança de Deus. Mas Deus, num ato de vontade, quis virar humano. Ou seja, ele quis se tornar parecido com a gente. É a encarnação. É um Deus absoluto querendo virar homem. Então é só ele virar, ele pode. Ele virou. Mas ele, não Jesus. Jesus é Deus. Não é não. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Mas ele, ele não precisava de outra... Ele, sabe? Ele Ele quem? mesmo. Deus. Mas, os três são Deus. Mas tá, não precisa... Entendi. É ótimo esse momento. Ai, que delícia. Caralho, é muito bom. Aí eu falei o palavrão, não era pra falar. Deixa eu ver o horário. 4 horas. Ixi, meu Deus, a gente tem que ir. Caraca, ó. Nossa, é muito gostoso quando eu chego nesse ponto. Tá vendo? Você tá fazendo o trabalho sozinho, não precisa mais falar tudo. Beleza. Que bom, a gente partiu de um ponto, alcançou todos os campos, falou sobre tudo, simplesmente tudo. E é isso. Tô muito contente, tá? Vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça do Espírito Santo se derrame sobre nós para que possamos levar tudo aquilo que foi aprendido hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra quem a gente tá rezando? Amém. Amém. Para a Santíssima Trindade, mas mais específico para a pessoa do Espírito E Santo. por que a gente reza? Pra querer coisas? Porque Também, isso é hipócrita. mas é para estabelecer uma relação. Porque Deus é uma pessoa. Mas a gente tá falando sozinho. A gente está falando sozinho se a gente presume que Deus não está presente. Deus está presente, ele só não é a coisa. Deus não é a mesa, mas ele está presente aqui. Por que ele falou que ele tá presente quando tiver duas ou mais pessoas conversando, sei lá, rezando? E Quando uma dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Isso. É muito bom. Tem um nome para esse princípio, mas eu não lembro agora. Que é o quê? A partir do momento que ele fala uma coisa, você assume que a outra é falsa. Ele falou que quando dois ou mais estiverem em nome dele, ele vai estar presente. Mas em algum momento ele falou que ele não vai estar presente quando uma pessoa rezar? Não. Mas... Exato. Então você presumiu isso. Exato, você presumiu, que não significa que seja verdade. Então eu deveria ter falado. Eu estarei presente quando tem um intuito. É porque tem um contexto. Ele quer que a gente se reúna na igreja, especialmente na missa. Então não tem o que ele falar diretamente. Que sabe como é que Jesus Cristo é? Ele sempre conta uma historinha ali, sabe? Fazer as coisas pra você, entendeu? Pensar do jeito que ele quer. Ou fazer esses questionamentos. Querendo ou não, você tá pensando mais sobre Deus quando você pergunta isso. Entende? Eu tenho que ir. Deus o cara é top das estratégias. Então é isso. Falou, gente. Até mais.